Mateus 7. Repita comigo: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Diga comigo: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E diga comigo: e a medida que usarem também será usada para medir vocês. É forte isso, não é? Sim ou não? E eu não posso, porque todo mundo sabe falar isso. Todo mundo sabe falar sobre isso. Não julga para que você não seja julgado. Cuidado, quando você aponta o dedo para um, tem 3 apontados para você. Não é verdade? Todo mundo sabe falar sobre isto. Mas não é simplesmente falar. O mais interessante é que Jesus não está falando com leigos. Jesus não está falando, e inclusive, bispo, nossa, que mensagem. Você sabia que a tua vitória depende muito mais de uma mensagem como esta, do que se eu estivesse aqui profetizando, fazendo uma oração e determinando sua vitória? Sabia disso? Sim ou não? Sabia ou não? Sabe por quê? Porque o que faz de nós vencedores vitoriosos é uma vitória? Uma só? Não. E para ter uma vida vitoriosa, você sabe que, olha essa frase que eu vou dizer para você, para ter uma vida vitoriosa, nós dependemos de escolhas diárias. Todos os dias eu tenho que fazer escolhas certas. E as escolhas certas que eu fiz lá atrás, eu tenho que continuar fazendo. Que eu posso fazer uma escolha certa e fazer um monte de escolhas erradas. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Mas eu tenho que fazer uma escolha certa e continuar fazendo as escolhas certas. São escolhas diárias. São escolhas diárias. Senão, não serve para nada. E Jesus não está falando com leigos. Ele está falando com gente que conhecia. Gente que sabia. Daqui a pouco nós vamos ver Jesus falar ainda mais forte com aqueles que se achavam muito espirituais. Muito, muito espirituais. Aí diz assim, diga comigo, repita comigo: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e você não está vendo que tem uma viga no seu? Às vezes a gente está voltando, repara, tem um cisco no seu olho, no seu tem uma viga. Olha o que o senhor está falando. Sabe por quê? Porque é aquela velha história, né? É aquela velha história. Para os nossos defeitos, nós olhamos de forma bem leve. É coisinha, não é? Os nossos defeitos é assim, é coisinha pequena, é coisinha insignificante. Mas o dos outros, que absurdo, é o cúmulo, onde já se viu. É assim ou não é? Sim ou não? Qual o problema disso, bispo? Eu te conto já já. Eu te conto não, a Bíblia te conta já já. Aí diz assim, é o 4, né? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Repita essa palavra comigo: hipócrita.
que é ser hipócrita? Dá alguns exemplos para mim aí, alguns sinônimos de hipocrisia. Escutei o quê? Falsidade. O que mais? Mentiroso. O que mais? Não entendi. Pregar uma vida que não vive. É só uma casca, né? Uma mentira. Hipócrita, mentiroso, falso. Sim. Falar uma coisa e fazer outra. Ó o Senhor, hipócrita. Você é um hipócrita. Você está dizendo, ó, tira o cisco do teu olho, você tem uma trave no seu. Você está olhando para a vida do outro e os teus estão mais graves. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Diga comigo, não deem o que é sagrado aos cães. Tem alguém que tem uma tradição diferente aí? Não dei aos cães as coisas santas. Puxa vida, hein? Puxa vida. Analise isso, gente. Sabe por quê? Olha aqui, por favor. A gente não está aqui para viver segundo o conselho ou segundo os padrões do mundo. Nós estamos aqui para viver segundo os padrões de Deus, o padrão que funciona, da forma que funciona. Imagine, olha o conselho que nós estamos vendo o Senhor Jesus dar, e hoje nós recebemos esse conselho também. Muitas vezes nós estamos olhando para a vida do outro, para os defeitos dos outros, para as falhas dos outros, julgando a fé, julgando as atitudes. É como eu falava nesse domingo, né? A gente precisa ter muito cuidado com as observações que faz acerca de quem quer que seja, porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e nós julgamos pelo aquilo que nós achamos, mas o Senhor olha para o interior daquela pessoa, o Senhor olha para o coração daquela pessoa, o Senhor olha para as atitudes daquela pessoa, e o Senhor se agrada dela. E se Deus se agrada dela, e a pessoa toca naquele que Deus se agrada, é um mau negócio. Tem as consequências e elas são dolorosas. Olha a tamanha hipocrisia. Outro dia me disseram assim: bispo, tem alguém atacando a igreja tremendamente, postando coisas absurdas da igreja no Facebook e etc. Eu falei, larga para lá, deixa. Não, eu particularmente não gosto nem de olhar, sabia? Eu sou homem, eu não gosto nem de olhar. Eu gosto de permitir, deixa que Deus cuida, deixa que Deus trata. Engraçado, você vê que coisa, né? A pessoa olha, ataca. Essa semana bateu um oficial de justiça aqui na porta da igreja, atrás de quem? De quem está atacando a igreja. A igreja ataca a igreja falando coisas asneiras, absurdas a respeito da igreja, só que atrás da igreja não veio oficial de justiça, entendeu? Atrás de pastor da igreja não veio oficial de justiça, só que, então, aonde eu quero chegar? Muitas vezes a pessoa está olhando para o cisco que está no olho do outro, para a falha do outro, e na verdade, a dela é muito maior, é muito pior. Amém? E isso quer dizer o quê? Que eu não devo olhar para a vida de ninguém, eu tenho que olhar para a minha. Você vai ter trabalho para chuchu, para dar conta da sua vida, da sua salvação. Estou certo ou errado? Você vai ter trabalho demais para dar conta da tua salvação, quanto mais para ficar dando conta da vida do outro. É verdade ou não é? Então, eu não quero que o Senhor olhe para mim, você não deve querer que Deus olhe para você e diga assim: você é hipócrita.
Ô Maurílio, você é hipócrita, que você está olhando para o outro, você está apontando o dedo para o outro, mas é aquela velha frase, né? Eu não tenho o pecado do outro, mas de repente eu tenho outros. Só muda o tipo, né? Só muda, eu não tenho esse, mas tenho aquele. Amém? Então, eu devo vigiar para não ser um hipócrita. Eu devo estar atento para não me fazer um hipócrita. O hipócrita não vence. O hipócrita não avança. O hipócrita não prospera. O hipócrita só retrocede. Amém? Nem atire suas pérolas aos porcos. Ó, não dei coisas santas a esses cães. Não atire pérolas, ou seja, coisa preciosa, isso é sagrado, é precioso, a quem é irracional, tem se feito irracional. Nem atire pérola aos porcos. Caso contrário, eles as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Amém, pessoal? Deixa eu ler uma coisa importante, por favor, 1 Timóteo 1,5. 1 Timóteo 1,5. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Diga comigo, recordo-me. Diga comigo, da sua fé não fingida. Ô bispo, eu falei 1 Timóteo? Tá aqui, o que está aqui na frente? 2 Timóteo? É isso aí mesmo, ó. Acompanha aqui, ó. Aí a gente não... Desculpa. Eu já ia te puxar a orelha. Falei, mas cadê a força? Por que você não repete com força? Diga comigo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha que coisa linda falando a respeito de Timóteo. O próprio Paulo se referindo a ele. Olha, recordo-me de você, ou da sua fé, de uma fé não fingida. Uma fé não fingida é algo para a gente refletir, tá? Você sabe que você sabe, por mais que você fale ou não fale, você sabe que tipo de fé você vive. Você sabe. Você sabe, eu sei como eu sou na minha intimidade, você sabe como você é na sua intimidade. Você sabe se você tem uma comunhão com Deus, essa comunhão é só na igreja, ou essa comunhão é na sua casa, no seu trabalho, é na rua, é na escola,
aonde quer que você esteja, você sabe. Você sabe. E olha o que nós estamos fazendo aqui, ó. Olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos julgando a fé de alguém? Sim ou não? Nós estamos fazendo uma reflexão sobre a nossa própria fé. Nós estamos fazendo uma autoanálise acerca de nós mesmos, uma introspecção. Eu não posso ser fingido ou viver uma fé fingida. Porque viver uma fé fingida, será que eu estou enganando a Deus? Eu posso enganar a Deus? Não, eu não posso. Quem eu estou enganando? A mim mesmo. Eu estou vivendo uma fé e essa fé não é verdadeira. Essa fé não é real. Essa fé não é uma fé sincera. Essa fé não é uma fé pura. E uma coisa muito bacana da gente analisar, é o pastor Rodrigo que lembrou hoje. Ele falou: o senhor lembra um dia que o senhor pregou sobre essa palavra? E o senhor falou a respeito da importância, porque ele começa assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, depois na sua mãe, e agora eu vejo em você essa mesma fé em você. Eu não posso viver uma fé fingida, porque se eu viver uma fé fingida, vai refletir sobre aqueles que estão ao meu redor. Essa fé sem alicerce, essa fé sem estrutura, essa fé que não há solidez alguma, ela vai refletir sobre a minha vida e sobre a vida dos que estão ao meu redor. E isso, eu preciso, hoje nós estamos aqui fazendo uma introspecção, uma autoanálise. Que tipo de fé eu tenho vivido? Muitas vezes eu estou julgando, estou apontando o dedo, estou criticando, estou falando do que eu penso a respeito do outro, quando na verdade não interessa a mim, eu não tenho esse direito. Quando na verdade eu estou olhando para o cisco que está no olho dele e eu tenho uma trave nos meus olhos. Eu estou apontando o dedo para o outro, quando na verdade eu tenho pecados diferentes. Posso não praticar o que ele pratica, mas tenho outros erros. Eu preciso olhar para dentro de mim e olhar se a minha fé é uma fé sincera e não uma fé fingida, uma fé só de aparência, uma fé só de casca. Lembra daquela palavra que a gente usa falando a respeito de honestidade de consciência? Honestidade de consciência. E esse é o tipo de palavra que muitas vezes a gente não gosta de ouvir. Só que é impossível vencer sem ela. É impossível chegar a algum lugar sem ela. Porque a nossa vitória, ou as nossas vitórias, aonde ela começa primeiro? É de dentro para fora. Sabe quando a gente chega na igreja, sabe o primeiro lugar que Deus começa a estruturar? É dentro. É internamente. Às vezes a gente chega na igreja com o casamento destruído, com a vida financeira destruída, tudo destruído na vida da gente. Aonde Deus começa a obra? Primeiro lugar, internamente. Sabe por que internamente? Porque primeiro tem que ser feito um alicerce.
Por que, bispo, tem que ser feito um alicerce? A maior parte das pessoas, quando chega à igreja, é porque a casa caiu, desmoronou. É verdade ou não é? A casa o quê? Caiu. E se a casa caiu é porque ela não tinha alicerce. E agora, se a casa caiu, eu vou reedificá-la, eu vou reerguê-la no mesmo alicerce? Sim ou não? Não. Por quê? Se eu tentar reerguê-la, no mesmo alicerce, a próxima tempestade que tiver, o que vai acontecer com ela de novo? Ela vai cair de novo. Ela vai desmoronar, e o sujeito pode ter força hoje para levantar, pode ter força amanhã para reconstruir, pode ter força depois da manhã para reconstruir, vai chegar uma hora que não tem mais força. É verdade ou não é? Vai chegar um momento que não tem mais força para reconstruir. Então, a primeira coisa que Deus começa a trabalhar é formando um bom alicerce internamente, é estruturando, é formando, alicerçando realmente, e esse alicerce começa dentro. A mudança começa, e as vitórias também começam, diga comigo, de dentro para fora. Amém? Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui. Vem para João 9,16. Só para concluir a gente orar. João 9. João 9. Eu vou começar a leitura. Poderia começar antes, mas eu vou começar no 16. Aliás, eu vou começar no 13. Diz assim, ó: levar aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e lavei, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, diga comigo, esse homem não é de Deus. Diga comigo, pois não guarda o sábado. Olha o que religioso, olha que tipo de fé religioso vive. Em vez de olhar para o milagre, coisa extraordinária, o homem era cego, todo mundo viu o homem era cego, as pessoas, ao invés de ficarem encantadas com o milagre que Jesus havia realizado, porque estavam ali vendo todo dia o homem ali naquela situação, vivendo aquele caos, e aí vem Jesus e cura o cego, e aí vira aquele alvoroço, aí religioso, porque tudo isso aqui que nós lemos na Bíblia é religioso, gente que conhecia, gente que tinha uma religião, gente que vivia uma hipocrisia. Aí vem e diz assim: esse homem não era de Deus, mas ele não guarda o sábado. Aí diz assim: mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve uma divisão entre eles. Quer dizer, uns querendo crer, como é que pode ter acontecido um milagre? Igualzinho acontece na igreja, tá? Tem diferença não. Você quer que eu traga para os dias de hoje? Mas não é possível. Não, essa história não é bem assim. Não, o quê? Igual os últimos testemunhos, igual os testemunhos que nós tivemos segunda-feira aqui. O quê? A pessoa buscava sopa na igreja, a pessoa não tinha onde morar, não tinha, agora tem a casa dela, tem carros na garagem. O quê? A pessoa morava no albergue, tomava conta do albergue para não ter, porque não tinha onde morar, e hoje tem casa com piscina, hoje comprou mais o terreno do lado, hoje tem 3 carros. Isso não pode, isso está errado, igualzinho hoje.
Isso é verdade. Ah, não, isso não pode ser assim. Não, esse lugar não é de Deus, não. Esse lugar não é de Deus, não. Amém? Ah, olha isso aqui, olha isso aqui. Aí diz assim: tornaram, pois, a perguntar ao cego. Voltou no cego de novo. Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego. Ah, não, então ele não era cego. Está vendo ou não? Não. Ah, então ele não era cego. Aí tem. Você vê que malicioso, carnal, sempre existiu? Não, aí tem. Então ele não era cego. Aí diz assim: os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto mandaram buscar os seus pais. Vai lá, busca os pais dele, traz os pais dele aqui, vamos conversar com os pais dele, vamos fazer uma CPI na vida dos pais deles. E então perguntaram: este é seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, fala por si mesmo. Vai lá, pergunta para ele. Ué. Eu sei que é meu filho e que nasceu cego. Como é que ele está vendo? Eu não sei. Está vendo como é que muitas vezes as coisas espirituais, as obras, os milagres, para o incrédulo causa tanta confusão? É tão difícil entender, é tanto questionamento, é tanta incredulidade envolvida. Amém, pessoal? Aí diz assim, 22. Seus pais disseram isso porque tinha medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunta a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Você viu aqui a profundidade ou não? Entendeu ou não? Para a glória de Deus, olha isso. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Diga comigo: eu era cego e agora vejo. Está vendo, gente? Sabe o que eu quero mostrar para você? Sabe o que eu quero mostrar? Isso aqui não é diferente, não. Isso aqui não é diferente, não. É mais ou menos. Isso aqui é o teu testemunho de vida. Porque continuamente você encontra alguém para falar mal da sua fé, para falar mal do lugar que você está frequentando, para falar mal da igreja, né? Para falar mal dos ensinamentos que você recebe, igualzinho fizeram com Jesus, exatamente como fizeram com Jesus. E a palavra é justamente essa: olha, eu sei de uma coisa, como cego, eu era cego. Se ele é pecador ou não é, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu enxergo. Eu sei que eu estava destruído e agora a minha vida está abençoada.
Eu sei que outro dia eu estava jogado na sarjeta, vivendo numa situação lastimável, e hoje a minha realidade é outra. Hoje eu estou vendo, eu estou enxergando, eu estou vivendo uma nova vida, igualzinha conosco. Eu sei que eu estava no fundo do poço, eu sei que a minha vida estava destruída, eu sei que eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha para onde correr, e eu sei que a minha vida foi transformada. Amém? Porque o mesmo tipo de incredulidade acontece hoje. O mesmo tipo de questionamentos acontece hoje. Amém? Sempre nós achamos alguém para opinar, para falar, para apontar, para questionar a fé, para questionar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós temos aprendido e tem transformado a nossa vida, tem trazido tantos resultados extraordinários à nossa vida. Amém, gente? Você vê que foi com Jesus. Você vê que um milagre criou um tumulto. Você viu que confusão? Um milagre criou um tumulto. Não, mas peraí. Escuta, traz ele aqui. Mas você era cego? Não, eu era cego. Mas como é que você agora? Sei lá, mas quem te curou? Não, quem me curou foi Jesus, né? Mas ele te curou? Como pode? Um pecador não guarda o sal, como é que é? Não, chama os pais dele lá agora. Chama os pais dele. Escuta, esse é seu filho? É meu filho. Ele era cego? Sim, era cego. Mas como é que ele está enxergando agora? Eu não sei, era meu filho, esse é meu filho, ele era cego, agora como ele está enxergando, o que aconteceu na vida dele? Eu não sei. Ah, mas então não era cego. Você viu como é que é? Você viu que é um emaranhado? Você viu como é que é? Isso, nós estamos vendo de quem diz que acreditava em Deus. Isso tudo nós estamos vendo de gente que vivia uma religião. Isso tudo nós estamos vendo gente que vivia na hipocrisia. Amém, pessoal? Só concluir a leitura, por favor. Onde eu parei? 26? Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse. Tadinho, até o Sérgio já estava cansado. Eu já lhes disse, eu já falei. Tadinho, imagina a situação, que pressão, hein? Mas um pouco ele estava falando assim, mas era melhor ter ficado cego, gente. Não é verdade? Você vê como é que o incrédulo tira até o prazer no milagre do outro? É verdade ou não é? O incrédulo tira até o prazer no milagre do outro. A pressão é tão grande que mais um pouco ele falava assim: meu Deus, se eu soubesse que enxergar ia dar tanta confusão, eu preferia ter ficado cego. É verdade ou não é? Aí diz assim: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Poxa, eu vou ter que falar tudo de novo. Acaso vocês também querem ser seu discípulo? Aí o cego já partiu para outra, né? Vocês também querem saber tanto porque vocês querem ser discípulo dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus, diga comigo em voz alta, por favor. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Mais uma vez, por favor, diga comigo: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade.
Amém? Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Amém? Amém? Amém, pessoal? Amém. Eu quero mostrar isso para você. Toda essa confusão eram religiosos. Toda essa confusão era gente que vivia uma religião. Incrédulos, hipócritas, pessoas que viviam na hipocrisia, pessoas que tinham uma casca, que Jesus os tratou assim: hipócritas, sepulcros caiados. O que quer dizer um sepulcro caiado? O que quer dizer? Você já viu o túmulo? Todo túmulo, geralmente, todo túmulo por fora é muito bonito, não é? Sim ou não? Às vezes tem túmulo que ele é de mármore, que ele é de granito, né? Ele, por fora, o que há de mais nobre tem lá. Mas internamente, o que tem lá dentro? Hã? Não entendi. Morto. Ou seja, estiver em decomposição, ou estiver já destruído, olha o que tem lá dentro. O Senhor dizia assim desses religiosos: vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados, vocês têm casca, mas por dentro estão podres, por dentro estão em decomposição, por dentro cheiram mal. Amém, pessoal? Nós não podemos viver uma fé fingida. Uma fé fingida não vai trazer nada de bom. Nós não podemos, resumo de hipócrita, falso, mentiroso, e assim, tudo semelhante a isso. Nós não podemos ser. Nós não podemos viver só uma casca, só aparência, ter só um rótulo. Nós temos que ser. Temos que ser. Porque lembre-se que Deus não olha como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. O homem só olha para a aparência. E Deus está olhando Deus está olhando para o interior do homem. Por isso, nós temos que lutar todos os dias para alinhar o exterior e o interior ser um só. Sermos limpos por dentro e limpos por fora. Puros por dentro e por fora. Amém? Viver na sinceridade, uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Nós temos que lutar para viver na sinceridade. Porque a hipocrisia leva à destruição. O hipócrita não vence. O hipócrita não avança. O hipócrita não conquista. O hipócrita não chega a lugar nenhum. O que leva é a sinceridade. A sinceridade com Deus, a sinceridade com o próximo, a sinceridade, ser puro, limpos por dentro e por fora. Amém? Fique em pé, por favor.